eu vou te ensinar hoje como é que você vai combinar os seus alimentos de uma maneira que isso possa contribuir a você ficar livre da gastrite, do refluxo e da azia de forma definitiva. Pratique essa formulazinha e se você colocar em prática só isso daí, olha, você já vai ter um resultado assim impressionante em relação à sua combinação alimentar. Hidratação intoxicante. Então você até mudou a sua alimentação, mas por conta de algumas bebidas, shakes, vitaminas que você continua tomando, isso impede você de ficar livre da gastrite de forma rápida e definitiva. Eu vou te ensinar hoje como que você não vai cair nesse erro. Vocês entendem agora como é que o emocional de vocês impede vocês de vencer a gastrite mesmo que vocês tenham mudado a alimentação? Você está até comendo comida natural, mas ao comer essa comida natural você tem pensamentos muito negativos, isso atrapalha a sua digestão. Já mudei a minha alimentação e mesmo assim eu não consegui ficar livre da gastrite e do refluxo de forma definitiva. Essa é a sua dor, é isso que você sente todos os dias. Talvez você já parou de consumir as frutas ácidas, tomar o refrigerante, o café, a pimenta. Você tirou tudo que o seu gastro pediu para você tirar. Você já está comendo uma alimentação mais natural, mas mesmo assim não conseguiu ficar livre da gastrite e talvez até os sintomas piorem cada vez mais. Se você se enquadra nessa situação, essa live aqui é para você. É para você que tem gastrite, refluxo, estômago de Barrett, o refluxo gastroesofágico, H. pylori, tá certo? Essa live aqui é para você. Eu sou o Carlos, eu sou naturólogo e eu sou especialista em saúde digestiva. Te ajuda a ter uma digestão plena, ou seja, te ajuda a ficar livre da gastrite de forma rápida e natural e de forma definitiva, tá certo? Então, se você tem gastrite, fica aqui comigo nessa live, porque eu tenho certeza que será um divisor de águas na sua vida. A combinação errada, ela é uma combinação intoxicante. Por quê? O meio para você ficar livre da gastrite é ter um estilo de vida desintoxicante, porque aí você desintoxica o seu corpo e, consequentemente, desinflama o seu estômago e volta a ter o prazer de viver, recupere o seu apetite, tem o prazer de passar 1, 2, 3, 4, 1 ano, 2, 3, 4, 5 anos sem dores, ou seja, de forma definitiva, quando você executa a combinação desintoxicante. Mas quando você pratica a combinação intoxicante, você impede esse processo. Vamos aqui contar uma pequena história para vocês entenderem sobre a combinação alimentar. Olha, imagina uma pessoa que ela foi diagnosticada com gastrite, com metaplasia no esôfago, com H. pylori, com estômago de Barrett, hernia de hiato, todos esses sintomas com que você sofre hoje. E essa pessoa ela começou a mudar a sua alimentação, ela parou de comer fritura, de tomar café, de comer frutas ácidas, e as frutas ácidas não te fazem mal, mas depois eu vou explicar um pouquinho melhor sobre isso. Ela parou de comer esses alimentos, mudou a sua alimentação e mesmo assim continuou tendo sintomas. Porque essa pessoa, ela ia lá no seu almoço, ela montava o seu prato de salada, colocava ali o seu arroz, o seu feijão, a sua mistura, e ela fazia essa refeição, não comia mastigando rápido, até mastiga bem, preparava bem direitinho uma refeição, até deixando o feijão de molho para não causar gases, nem empachamento, arroto. Mas aí a pessoa ela comeu isso tudo bem direitinho, e depois disso ela foi lá, ela decidiu comer uma sobremesa. Então ela pegou, ela comeu ali uma porção de melancia. E essa pessoa ali na parte da tarde ela começou a ter gases, começou a ter arroto, começou a ter uma série de distúrbios no estômago, que gerou essa sensação de empachamento. Ou seja, a pessoa até estava tendo uma alimentação mais natural, uma alimentação mais saudável, mas essa pessoa não sabia que não poderia comer melancia, uma fruta, logo após a refeição, porque isso iria causar o quê? Fermentação. E o que acontece quando eu tenho fermentação? O alimento vai apodrecer, ele vai gerar putrefações e isso vai causar
gases terríveis, empachamento e arrotos, que é uma das três coisas que mais assim afetam as pessoas. Então, isso é um tipo de combinação alimentar errada que as pessoas praticam. Vamos continuar aqui no almoço, numa combinação errada. Por exemplo, muitas vezes as pessoas que sofrem com gastrite, elas até consomem salada, até consomem ali, preferem um arroz integral, né? Ou a batata, ou o inhame, ao invés do arroz branco. Consomem muitos vegetais. Mas muitas vezes essas pessoas, elas refogam esses alimentos no óleo. E elas usam temperos irritantes, temperos que muitas vezes tem pimenta, tem glutamato, tem realçador de sabor. Então essa pessoa ela fica assim, intrigada. Por que eu estou aqui comendo um feijão natural, coloquei de molho do dia para a noite, e mesmo assim eu estou tendo azia depois de comer esse feijão, esse almoço, eu estou tendo arroto, estou tendo queimação. Muitas vezes é por causa do tempero que a pessoa colocou ali no feijão, ou na salada, ou no arroz, ou na hora de fazer ali a mistura. Então às vezes são esses temperos irritantes. Você percebe muitas vezes que quando você come fruta no café da manhã, né, com cereais, com sementes e tudo mais, você percebe que você nem fica com tanto empachamento, gases e arroto. Mas depois do almoço é muito gás, muita cólica no estômago, né? Você não tem paz, começa a ficar irritado. Por que isso acontece? Muitas vezes é a combinação alimentar. Ou seja, muitas vezes está usando temperos irritantes, alimentos ali que são aquecidos no óleo de cozinha, fritos no óleo de cozinha, né? Ou até refogados no óleo de cozinha. Então, são pequenos detalhes que impedem você de ter essa melhora em relação à combinação alimentar, né? Outra coisa que as pessoas fazem também, elas deixam para comer a comida mais pesada na parte da noite, né? Então, elas até estão comendo um alimento, uma comida mais saudável, né? Mas aí elas diziam o seguinte: à noite eu vou comer aqui um prato de cuscuz, eu vou comer aqui bastante batata. E elas comem depois das 8 da noite, lá para as 8, 9 da noite. Ou seja, não há nada de errado com o cuscuz, nem com a batata, mas o problema é que eu estou comendo esse cuscuz e batata junto com outros alimentos, a ver com feijão, né, e etc. Eu estou comendo tarde da noite. Então, comer tarde da noite, e quando você come tarde da noite, você já retarda a digestão. A sua digestão está um pouco mais lenta à noite. Se você não sabia, à noite a sua digestão fica mais lenta. E geralmente a gente come demais na parte da noite, né? Come demais na parte da noite. E só o fato de você comer uma comida, por mais que você coma pouco, comida pesada à noite, isso já vai te gerar gases, porque você vai ter uma digestão lenta. Então, quanto mais cedo você come uma alimentação mais natural, na combinação correta, melhor para a sua saúde e qualidade de vida. Então, o que é que eu tenho que fazer se eu quero ter uma combinação alimentar desintoxicante? Eu vou dar aqui para vocês algumas orientações que já vai ser um bom começo nessa jornada de ficar livre da gastrite e do refluxo de forma rápida, definitiva e natural. Primeira coisa, usa a fórmula da digestão plena. Qual é a fórmula da alimentação, por exemplo, para um bom café da manhã? Frutas, sementes e cereais. Então, sempre no seu café da manhã, tenha uma ou duas frutas, duas ou três frutas, com um cereal integral e com sementes. Então, por exemplo, nas frutas, banana, mamão, a manga, o abacate, o coco, o caqui, frutas que dão mais saciedade, devem ser consumidas no café da manhã. Mas se na sua região existe uma outra fruta que está na época, se você não passa mal usando frutas cítricas como abacaxi, laranja, pitanga, acerola, etc., também podem ser usadas. Mas você vai consumir frutas com cereais. Que cereais, Carlos? Por exemplo, um dos cereais que você pode usar é a aveia, mais fácil de encontrar, a aveia em flocos. Um outro cereal também que talvez na sua região você consiga encontrar é o milho. Então você pode ali
consumir frutas, por exemplo, a banana, junto com comer a banana e logo depois comer ali um mingau de milho, ou um mingau de aveia feito ali com milho, ou um cuscuz ali do milho verde. Vou falar como é que você vai consumir. Existem outros cereais também, como amaranto em flocos, quinoa em flocos, mas eu vou colocar aqui os mais simples. Milho e aveia podem ser consumidos ali, o milho cozido, o milho em forma de cuscuz, né, pamonha e etc. E você também pode consumir ali sementes, e sementes, pode ser aquelas sementes mais conhecidas, né? Chia, linhaça, gergelim, semente de abóbora, semente de girassol. E também tem as sementes oleaginosas, né? O amendoim, a castanha do Pará, a castanha do caju. Algumas que não são tão conhecidas, como as nozes e amêndoas. Então, sempre ter umas 2, 3 frutas, um cereal e algumas sementes. Ah, mas no café da manhã eu amo meu cuscuz, eu gosto de batata, eu amo macaxeira, né? Então não vou poder comer esses alimentos no café da manhã. Olha, para quem está no início, você pode comer esses alimentos após as frutas. Então você acorda, até porque quando você comer as frutas, você vai ficar mais saciado, consequentemente vai comer menos cozidos, vai desinflamar o estômago mais rápido, porque você vai dar um tempo do estômago descansar. Então mesmo que você vá comer ali o seu cuscuz ou batata com ovos ou alguma coisa desse tipo, sua tapioca, alguma coisa desse tipo, com coco, só não pode com leite condensado e com queijo, né? Porque o leite condensado e queijo é muito inflamatório. Então tapioca com leite condensado com queijo, gente, não dá, tá bom? Para você que está nesse processo aí, tenta fazer um ovo assim, mais natural, né? Refogado com temperos naturais e tal, para colocar na tapioca, ou para o coco, né? A tapioca tradicional, enfim. Mas, ó, o que acontece? Sempre coma as frutas primeiro. Frutas com aveia e sementes, comeu ali a porção de frutas, aí logo em seguida, aí você come o alimento cozido, tá certo? E não come tomando nenhum suco no café da manhã. Esse é o segredo de um café da manhã desintoxicante, para você poder, para isso te ajudar. Não é que isso vai resolver a sua gastrite, mas já é um bom começo para você ficar livre da sua gastrite de forma rápida, definitiva e natural. Você tem que pegar isso, você tem que anotar, gente. Por isso que eu falo para você, quem não resume, não aprende. Quem não revisa, não pratica. Quem não pratica, não tem resultado. Então, resuma. Depois você revisa com calma, quando acabar a live. Depois você começar a praticar logo no dia seguinte, ou se possível, na mesma hora. Tá certo? Pratique essa formulazinha. E se você colocar em prática só isso daí, olha, você já vai ter um resultado assim impressionante em relação à sua combinação alimentar. A mistura de frutas com verduras. Então você vai lá preparar a sua salada e você faz a sua salada, né, com vegetais. Só que aí você coloca uva passa na salada, você coloca... Tem gente que coloca melancia na salada, tem pessoas que colocam manga na salada. Então evitem misturar frutas com verduras, porque geralmente causa dispepsia no seu estômago, gases, empachamento, arrotos. Então tente comer sempre os vegetais ali, as verduras, né? Alguns tubérculos como a cenoura, a beterraba, sem usar as frutas. Algumas frutas até vão bem na salada, o abacate, o coco, o limão, mas frutas mais doces, ricas em açúcar, geralmente causam fermentações gástricas e vão te deixar com cólicas terríveis, calafrios, suar frio, aquela sensação de fraqueza, porque você vai causar ali uma febre estomacal, a febre intestinal. Então pega também essa dica aí da salada, não misturar frutas ali na salada, porque isso também já vai ajudar bastante você a não ter aí dispepsia, tá bom? É uma dica espetacular. Bom, gente, lembrem, para que você comece essa jornada de ficar livre da gastrite, você precisa ter uma combinação desintoxicante. Dessa forma, você vai conseguir ficar livre da gastrite, da esofagite, de forma rápida e definitiva, tendo junto com essa combinação um estilo de vida desintoxicante. Então, muitas vezes você mudou a alimentação, continua com gastrite, com refluxo e acordando de madrugada com queimação, porque você não está tendo alimentos de boa qualidade, são alimentos de baixa qualidade.
quais são esses alimentos de baixa qualidade que parecem ser alimentos leves, que parecem ser alimentos de boa qualidade. Por exemplo, alimentos refinados. Então você já mudou a sua alimentação, mas de repente você ainda consome o arroz branco, você consome alimentos refinados, pobres em fibras, né? E esses alimentos, por ter uma baixa qualidade, eles podem estar te causando essa sensação. Eu vou dar um exemplo assim de alimento que muitas vezes tem uma baixa qualidade e vocês não sabem. Por exemplo, o cuscuz. Então, pessoas que têm gastrite podem consumir cuscuz? Sim, elas podem consumir cuscuz. Mas por que muita gente que tem gastrite não se dá bem com cuscuz? Às vezes é porque não está mastigando bem, né? E na boca que faz a digestão dos amidos, né? Com a amilase salivar. Mas às vezes é porque aquela massa, aquela farinha de cuscuz que você compra no supermercado, ela foi feita com milhos de não tão boa qualidade, não foram milhos selecionados, eles misturam milho novo com milho velho, eles reaproveitam, então fica uma farinha baixa em qualidade alimentar, baixa em fibras, muitas vezes são armazenados em armazéns durante anos e anos ali, né, 1, 2, 3 anos, para então essa farinha de milho chegar na sua casa. Então a farinha realmente ela é 100% natural, ela só vem do milho, mas a farinha ela não tem uma boa qualidade. E aí quando você consome esse cuscuz, você tem aquela sensação de queimação, porque você não mastiga o cuscuz, primeiramente, né? Então você vai fazer com que a digestão fique lenta e o alimento, né, junto com o suco gástrico, voltando para o esôfago e causando aquela queimação, aquele refluxo, aquela angústia. Então, esse é um exemplo de um alimento que você, eu estou comendo cuscuz, eu estou colocando aveia no cuscuz, chia no cuscuz, mas mesmo assim estou com queimação, às vezes é porque o cuscuz não tem qualidade. Faz um exemplo. Se você comprar a espiga do milho mesmo, compra a espiga do milho, deixa o milho secar ali uns 3 dias e rala esse milho em casa no ralador, pega essa farinha, coloca um pouquinho de sal e joga na cuscuzeira. Consome esse cuscuz natural ali depois das frutas do café da manhã ou depois do almoço. Gente, é muito mais gostoso. Você sente o cheiro do milho quando o cuscuz está sendo feito. Se você é nordestino, aí você vai se acabar no cuscuz, né? Vai acabar no cuscuz. E é muito mais leve, é muito mais digestivo. A digestão acontece plenamente. Ele limpa os teus intestinos, porque é riquíssimo em fibras. Então, assim, é sensacional, gente. Sensacional esse cuscuz natural. Aqui é só um exemplo de um alimento que você come que tem baixa qualidade. Vou dar um segundo exemplo que você está errando. Você está consumindo arroz branco, porque te disseram que o arroz integral, ele leva um tempo maior para fazer a digestão, ele tem muitas fibras, isso dificulta a digestão, isso pode causar algum desconforto no estômago, pode causar queimação e refluxo. Então é melhor você usar o arroz branco. Por quê? O arroz branco, segundo o que dizem por aí, ele é mais leve, mas isso é um mito, isso é uma mentira. Não é assim que funciona. Veja bem, os alimentos naturais, os alimentos integrais sempre serão melhores para a nossa saúde, qualidade de vida e para a nossa saúde digestiva. Então o que acontece? O arroz integral, apesar dele ter diversos nutrientes e de ele fazer a digestão de forma plena, quando ele é bem mastigado, ele vai ter ali os nutrientes essenciais para desinflamar o teu estômago. O arroz integral não serve apenas para limpar o teu intestino, para regular o teu intestino. Ele não é só fibra. O arroz integral tem diversos nutrientes, vitaminas, sais minerais, que ao tocar na mucosa gástrica e ao entrar na corrente sanguínea, vai ajudar a desinflamar o teu estômago, a desintoxicar o teu corpo e, consequentemente, a te livrar da gastrite. E além de desinflamar o estômago, o arroz integral vai limpar os teus intestinos. O arroz branco, em contrapartida, é um alimento
pobre em fibras. Geralmente o arroz branco tem 0 fibras. E para que o arroz fique branquinho, polido, daquele jeito, ele recebe diversos aditivos, para que ele fique bem branquinho, e diversas substâncias para que ele fique bem conservado durante anos e anos ali na prateleira. Você vê que o arroz integral ele é mais fácil para ter algum bichinho dentro do arroz, porque os bichinhos eles vão comer o arroz integral, porque é um arroz vivo. Um arroz que se você plantar ele nasce. Mas os bichinhos não comem arroz branco, porque se eles comerem aqueles bichinhos do arroz, eles podem morrer intoxicados. Mas a gente vai lá, a gente consome esse arroz. Esse arroz, ao chegar no estômago, ele vai ali trabalhar por conta desses aditivos em inflamar a mucosa do estômago. Agora, a digestão dele no estômago é mais rápida? É, mas vai inflamar. Já o arroz integral, a digestão tem um tempinho maior que o arroz branco, mas vai desinflamar. E quando o arroz branco chega no intestino, ele prende na parede do intestino, parte dele, dos resíduos, ficou preso, gerando putrefações. As bactérias ruins vão se alimentar dessas putrefações, consequentemente vão jorrar essas toxinas, gerar toxinas. Essas toxinas, as bactérias patogênicas irão gerar toxinas, por se alimentar desse alimento que apodreceu, ela vai gerar essas toxinas irão cair na corrente sanguínea, e esse sangue irá intoxicar o seu corpo e inflamar o seu estômago. Vocês entenderam aí essa questão da qualidade do alimento? Então, eu citei aqui o arroz e citei o milho, mas eu poderia citar outros alimentos que vocês comem hoje que são de baixa qualidade e que estão aí te impedindo de você ficar livre da gastrite. Mas se você melhorar esses dois, você já vai ter aí um grande resultado. Carlos, então me dê uma ideia aí de quais seriam os alimentos com melhor qualidade para que eu tenha um estômago, para que eu consiga iniciar esse processo de ficar livre da gastrite. Geralmente nós temos uma qualidade alimentar intoxicante. Então como é que você vai fazer para ter uma qualidade alimentar desintoxicante? Muitas vezes a gente muda a alimentação, a gente para de comer os alimentos que na nossa cabeça, ou pelo que a gente pesquisou, ou até pelo que nos disseram, nos fazem mal. A gente continua com dor, a gente continua ali tendo arroto constante, gosto amargo na boca, falta de paladar e de apetite. Muitas vezes, uma das causas disso está acontecendo é você não ter alimentos de boa qualidade. Então, quais são os alimentos de boa qualidade? Frutas, verduras, cereais e sementes. Esses são os alimentos de maior qualidade. E tem um segredo. Então, anota aí a fórmula. Anota aí a formulazinha. Frutas, verduras, cereais, sementes. Tá certo? Por exemplo, almoço, você vai usar verduras, sementes como a leguminosa, que é os feijões, né? E um cereal como o arroz, ou uma raiz, um tubérculo, né? Como a batata, o inhame. Então você vê aí. Então, esses alimentos, eles são os melhores em qualidade, principalmente quando são consumidos em sua forma integral. Aí você fala assim, Carlos, como assim? Eu não sei diferenciar alimento integral de alimento refinado, o alimento integral de alimento isolado. Sempre que você pegar um alimento, você vai ter que refletir sobre esse alimento. Por exemplo, se você pegar na sua casa um pote do açúcar demerara, aí você vai refletir. Esse alimento é um alimento integral ou é um alimento que foi isolado e refinado? Então você reflete. O alimento integral é a cana de açúcar. Então eu pegar a cana de açúcar, descascar e eu chupar ali a cana de açúcar, eu vou consumir a quantidade ideal de açúcar, porque eu não vou consumir, por exemplo, 5 canas de uma vez, 5 canas de açúcar de 1 metro de uma vez só. Geralmente você consome quando você come alimentos muito açucarados, você não percebe a quantidade de açúcar. Então você vê que a cana de açúcar ela é um alimento integral. O caldo de cana ele também é um alimento integral, só que a gente tem que ter uma moderação, para não consumir uma alta quantidade. Já quando você pega esse caldo de cana e você transforma ele no melaço, você endurece, ele vira uma rapadura, você rala a rapadura, ele vira o açúcar mascavo, você pega o açúcar mascavo, coloca aditivo,
refina na indústria, ele vira o açúcar demerara, você refina mais um pouco, ele vira o açúcar branco, você refina mais um pouco e ele vira o açúcar de confeiteiro. Então você vê que esse alimento não é um alimento integral, é um alimento refinado, que tem aditivos, um alimento com substâncias isoladas. Então, a cana-de-açúcar é um alimento integral. O açúcar branco é um alimento refinado, isolado. Então esses alimentos vão inflamar o seu corpo. Então, qualquer alimento que você pegar, faz essa reflexão. Como eu dei o exemplo aqui do arroz e do milho, né? O arroz branco. Você pensa, é um alimento integral? Se eu plantar o arroz branco, vai nascer? Não. Então, eu penso, o arroz integral ali tem mais de 70 nutrientes que o arroz branco não tem, porque o arroz branco perdeu ali a sua camadinha, né? Onde está presente ali a maior parte dos nutrientes. Ficou com baixo nível de nutrientes, com zero fibras, e isso vai intoxicar o meu corpo. Então, por exemplo de alimentos integrais. Frutas são alimentos integrais. Então, você consumir a banana, a maçã, o mamão, verduras são alimentos integrais. Sementes são alimentos integrais. Né? Castanhas são alimentos integrais. Ah, Carlos, então quer dizer que a partir de amanhã eu já tenho que comer só frutas, legumes, verduras, cereais? Meu desejo era que sim. Mas, se você está aí nesse processo, nessa transição, aumente a quantidade desses alimentos no seu dia a dia. Então, inclui. Onde que eu posso incluir mais frutas? Eu dei aqui para você o exemplo. Né? Antes de você consumir ali o cuscuz, a batata no seu café da manhã, começa comendo fruta. Antes de consumir o seu arroz com feijão no almoço, comece comendo salada. Antes de tomar a sua sopa no jantar, comece comendo mais um prato de salada. Né? Então, assim, inclui esses alimentos. Pensa onde é que você pode incluir a aveia aí no seu dia a dia. Talvez em cima das frutas, talvez em forma de um mingau de aveia. Aí já pensa assim, trocar o leite de vaca pelo leite de coco. Né? Se você é uma pessoa que tem acesso a mel, troca o açúcar pelo mel de abelhas, porque o mel é anti-inflamatório, tá certo? Então, procure ter uma qualidade alimentar desintoxicante. Porque se você não tiver isso, você vai sofrer com fraqueza, né? Com fraqueza. Outra coisa que vocês falam, calafrios, alguns de vocês sentem calafrios. Por que, Carlos, que eu sinto calafrio assim, sabe? Acordo de madrugada, com aquele refluxo, com aquele calafrio, suando frio, aquela tremedeira. Por que isso acontece muitas vezes nas pessoas que têm gastrite e refluxo? Porque os alimentos que elas comeram durante o dia estão fermentando e apodrecendo, e aí o corpo ele vai elevar a temperatura do estômago, se o alimento está preso no estômago, ou do intestino, se o alimento está no intestino, e vai gerar o que a gente chama de febre interna. Essa febre interna é o calor do corpo concentrado para poder eliminar ali as bactérias patogênicas, a toxicidade que aquela putrefação está gerando. Como o calor está muito concentrado no estômago, ou o seu intestino, né? Estômago, intestino febril, como se fosse uma fogueira, está pegando fogo lá dentro. Então, o seu sangue ele é direcionado em maior parte para o estômago e para o intestino. E aí, as suas extremidades, a sua pele, ela começa a ter um resfriamento. Depois de um tempo, o seu corpo ele começa a jogar para fora esse calor interno através aí do suor. E você começa a suar frio, porque lá dentro está muito quente. Quando o corpo começa a esquentar e você começa a sentir aquele calor. E tem gente que tem gastrite que sente o calor no corpo todo. Né? Por que isso acontece? Porque o corpo está jogando para fora o calor interno. Então, se você continuar com essa qualidade intoxicante, você vai ter aí fraqueza, calafrios e, consequentemente, também prisão de ventre. Bom, próximo tópico, hidratação intoxicante. Hidratação intoxicante. Então, você até mudou a sua alimentação, mas por conta de algumas bebidas, shakes, vitaminas que você continua tomando, isso impede você de ficar livre da gastrite de forma rápida e definitiva. E eu vou te ensinar hoje como que você não vai cair nesse erro. Muito bem. O que é que acontece? Eu estou até comendo os alimentos naturais saudáveis,
mas de repente eu ainda estou consumindo o café. O café, quando é torrado, ele libera uma série de toxinas que vai gerar inflamações e irritação no seu estômago. Além disso, o café ali tem uma substância chamada cafeína. Cafeína é estimulante, é viciante e ela é inflamatória no seu estômago e no seu intestino. Além disso, a cafeína ela acaba alterando o suco gástrico, causando ali uma deficiência no suco gástrico e deixando a digestão mais lenta. A cafeína também atrapalha a absorção da proteína. Por isso que muita gente que tem gastrite perde peso rápido e não consegue recuperar o peso, porque a cafeína está atrapalhando aquela pessoa de absorver a proteína. E a proteína é essencial para que você aí mantenha a sua massa muscular ou você ganhe a sua massa muscular. A cafeína aí vai causar todos esses distúrbios aí no seu estômago. Por isso que você deve evitar o café e os alimentos com cafeína. Então, por exemplo, o Guaraná tem cafeína. Pó de Guaraná tem cafeína. Tem muita gente que toma aí aquelas farinhas com pó de Guaraná, açaí com xarope de Guaraná. Então, onde tiver Guaraná, você já sabe, isso aqui eu não posso pegar porque aqui é estimulante, tem cafeína, vai atrapalhar a absorção de proteína no meu estômago, não vai dar certo. Tá certo? Outra coisa, cacau. Tudo que tem cacau. Ah, mas é o cacau 70%. Ah, mas é o cacau 100%. Ah, mas é o cacau 110%. Ah, mas é o cacau alcalino. Não importa qual o cacau, todo cacau tem cafeína. Tá certo? E, consequentemente, tudo que leva cacau, né? Chocolate, bombons, etc. Carlos, então vou ficar sem chocolate? Tem algum chocolate que eu posso usar? Tem. Vai lá no Google e coloca assim, alfarroba em pó. Alfarroba em pó. Carlos, eu não sei nem como é que se escreve isso. Alfarroba, A-L-F-A-R-R-O-B-A. Alfarroba. Tá bom? Eu falo assim, soletrando, porque muita gente não sabe, nunca ouviu falar disso, né? E você pode comprar ali a sua alfarroba em pó, vai chegar na sua casa pelos correios, e é um pó semelhante ao chocolate, só que é mais docinho, não tem cafeína, tá bom? E tem substâncias também anti-inflamatórias. Show! Outros alimentos cafeinados também, deixa eu lembrar aqui, tem café, cacau, chás estimulantes. Ah, mas eu estou tomando, disseram que é bom o chá verde, disseram que é bom o chá preto, disseram que é bom o chimarrão, disseram que é bom, qual é o outro? Chá preto, chá verde, chimarrão, eu esqueci o outro. São 4 tipos de chás, o preto, o verde, o chimarrão, tem um outro. Então esses chás eles têm cafeína e vocês devem evitar, mesmo sendo chás de plantas medicinais. Gente, tem tanto chá para você tomar, tem espira santa, tem erva doce, chá da folha da laranja, da folha do limão, chá do eucalipto, da hortelã, da camomila, do capim santo, do capim cidreira. Tem tanto chá para você tomar, não precisa tomar os chás estimulantes. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Chás, guaraná, cacau, café, o que mais tem? Bebidas que tem cafeína, né? Guaramix e etc. Show. Aquelas balinhas também de café, tá certo? Então, é um exemplo de uma hidratação intoxicante. Mudou a alimentação, mas já tomando café, então o café está inflamando o estômago. Uma outra bebida que é intoxicante, o leite. Então, o leite ali, que a gente toma, o leite que a gente compra no mercado, né? Esse leite, ele está cheio de aditivos. Cheio de aditivos ali, se você for olhar quais são os conservantes, como é que foi feito o processo de pasteurização. Você vai ver que ele tem série de aditivos, de conservantes, muitas vezes rico em açúcar. Isso vai inflamar, consequentemente, o teu estômago. Então, deve-se aí evitar o uso de leite de vaca e seus derivados, trocar aí pelos leites vegetais, que são bebidas naturais. Então, leite de vaca aí, alimentos com cafeína, então procure beber bebidas naturais. Tipo o quê? Tipo os chás medicinais, como eu já falei, leites vegetais, água de coco, né? Sucos detox, são muito melhores para você ficar livre aí da gastrite, porque quando você tem uma hidratação intoxicante, você vai sentir queimação, azia e vai estar sempre com a imunidade baixa
e, consequentemente, não vai conseguir ficar livre da bactéria H. pylori, ainda que você tome a bomba de antibiótico, o seu coquetel de antibiótico não vai ficar livre da H. pylori. Por quê? Porque está continuando tomando bebidas intoxicantes. O seu emocional intoxicado. Como assim emocional intoxicado? Muitas pessoas que têm gastrite, 3 coisas que vocês falam que tenham: tristeza, desânimo e angústia. Eu anotei aqui. Então, tome muito cuidado, cuide muito bem do seu emocional, cuide muito bem dos seus pensamentos, porque tudo que você pensa vai gerar hormônios e substâncias no seu organismo, e o pensamento negativo pode gerar hormônios e substâncias que irão intoxicar o seu corpo. Aí você fala assim, mas Carlos, veja bem, o nosso corpo não tem que produzir hormônio? Como é que o hormônio vai me intoxicar se é algo que o corpo precisa e que eu preciso? Eu preciso de cortisol, eu preciso de adrenalina, eu preciso do ácido lácteo, né? Eu preciso dessas substâncias. É algo que o meu corpo gera naturalmente. Como é que você está falando que se eu gerar muito hormônio eu vou me intoxicar, né? Veja bem, os nossos neurônios, eles vão produzir certa quantidade de hormônio de acordo com aquilo que você pensa ou da situação que você está vivenciando. Eu vou dar aqui 2 exemplos. Um exemplo de emocional intoxicante. Por exemplo, uma pessoa que vive com dores. Eu nunca vou melhorar. Será que essa doença vai virar um câncer? Será que vai virar uma úlcera? Estou sentindo umas fisgadas. Será que não é uma doença grave? É uma doença grave? A pessoa vai lá e pesquisa na internet. Aí o Google fala, é um câncer. Aí a pessoa vai lá e ouve uma outra pessoa. Olha, fulaninho da tua família aí tem gastrite, teu primo tem gastrite, morreu com tumor no estômago. Aí você vai alimentando esse pensamento. Aí vai lá no YouTube, aí o gastro pega e diz, olha, isso não tem cura, tende a piorar, vai ter que fazer cirurgia, tu vai depender dos remédios a vida toda. Aí você, meu Deus do céu, aí você começa a alimentar todos esses pensamentos negativos e você fica repetindo ele o dia todo dia, toda hora, todo instante, 1, 2, 3, 4 anos. Outros aí sofrem menos tempo, né? 1, 2, 3 meses. Esses pensamentos negativos de reclamação, de murmuração, de medo, de angústia, de ansiedade, porque não sabe o que vai ser do futuro, se no futuro eu vou ficar curado, se no futuro eu vou piorar, ou se eu vou ficar do mesmo jeito. Tudo isso vai elevar, às vezes até a irritação, né, constante, o estresse com a família. Isso vai elevar o ácido lácteo, vai elevar o cortisol, vai elevar a adrenalina. E esse excesso de cortisol, ácido lácteo, adrenalina e outras substâncias no seu organismo, esse excesso no seu sangue, ele vai se transformar no que a gente chama de toxinas radicais livres. Porque o cortisol no equilíbrio, o corpo vai absorver aquilo que ele precisa. Mas se tem excesso de cortisol, esse cortisol em excesso que sobrou vai se transformar em toxinas. Essas toxinas irão intoxicar o teu sangue, baixar a tua imunidade e, consequentemente, inflamar o teu estômago. Além disso, quando você tem esses pensamentos negativos, o seu sangue está indo constantemente para o sistema nervoso central. Logo, o que acontece? Toda vez que você come um alimento, você fica pensando que aquilo vai fazer mal, que vai causar dor, que vai causar azia e tudo mais, que eu vou piorar e que eu não vou melhorar. O sangue que deveria ser comunicado para o estômago, ele está sendo comunicado para o sistema nervoso, então você atrapalha o processo de digestão, você vai ter uma digestão lenta. Além disso, quando você tem essas sensações, esses sentimentos desordenados, esses pensamentos negativos, você vai gerar ali um travamento do seu intestino, você vai prender o seu intestino e, consequentemente, vai ter uma série de distúrbios porque isso vai ter intoxicando o seu corpo. Vocês entendem agora como é que o emocional de vocês impede vocês de vencer a gastrite, mesmo que vocês tenham mudado a alimentação? Você está até comendo comida natural, mas ao comer essa comida natural você tem pensamentos muito negativos, isso atrapalha a sua digestão. Tem uma outra coisa também. Agora vamos mais para a questão de como a gastrite deixa o teu emocional intoxicado e vice-versa. Vira um ciclo vicioso. Quando o conteúdo gástrico
ele volta para o teu esôfago, ele queima o teu esôfago. Por que ele queima e corrói o teu esôfago? Porque o teu esôfago, ele não tem a camada de proteção, não tem a mucosa, vamos dizer assim, dura, como tem no estômago. Porque ele não foi projetado para receber ácido gástrico, ele foi projetado para receber o alimento ali que você mastigou, certo? Então, esse ácido, ele volta para o esôfago, ele fica queimando, ele fica corroendo o esôfago, você entendeu? E ali no esôfago, você tem um nervo chamado nervo vago. Esse nervo vago, ele está conectado, tudo que afeta o nervo vago positivamente ou negativamente, ou seja, se chegou ácido ali no seu nervo vago e corroeu ali e inflamou o nervo vago, consequentemente, esse nervo ele vai transmitir isso para a parte de trás, ou seja, você vai começar a ter dor nas costas. Quando o refluxo vier, você vai ter dor nas costas. Quando o refluxo vier, você vai ter falta de ar, porque o nervo vago ele está conectado com a coluna vertebral, ele está conectado com os pulmões, entendeu? Então é por isso que você vai ter dor nas costas e falta de ar. E esse nervo vago, ele tem a sua, como é que eu posso falar? Quero falar uma linguagem mais simples. O seu ponto de saída, o seu núcleo central, núcleo que eu queria falar. O seu núcleo é em uma região aqui do cérebro. Então, sempre que o ácido toca no nervo vago, isso vai mandar uma resposta para o sistema nervoso que está acontecendo algo de errado. E se isso for feito constantemente, você vai ter aí uma sensação de irritabilidade, de queimação. E você realmente sente assim nos detalhes. Tem gente que diz assim, Carlos, eu estou sentindo como se o estômago tivesse ferido, como se tivesse umas agulhas, como se tivesse machucado, porque você tem sistema nervoso no seu sistema gástrico. Então, cuide bem do seu emocional. Comece a cultivar pensamentos positivos. Por exemplo, eu estou no caminho do estilo de vida desintoxicante. A tendência é só melhorar, e a doença regredir. Olha que pensamento positivo, maravilhoso. Não é um pensamento errado, não é um pensamento falso. Você não está enganando, estou falando a verdade. Se você está seguindo as minhas dicas aqui, você está começando a ter um estilo de vida desintoxicante. Pensamento positivo. Outra coisa, se apegue às promessas de Deus. Repita as promessas de Deus. Pega um versículo da Bíblia com a promessa de Deus e repita. Pega lá o versículo de Jeremias que diz o seguinte: sou eu que cuido dos teus ferimentos, sou eu que curo as tuas feridas, sou eu que saro as tuas... É mais ou menos assim, sou eu que cuido das tuas chagas e saro as tuas feridas. Mais ou menos assim que Deus fala. Pega essa promessa e diz, Senhor, cumpre isso na minha vida, me cura, cicatriza a ferida do meu estômago, restaura a minha vida. Clame a Deus por isso, clame a Deus pelas promessas de Deus. E comece a proferir essas promessas de Deus diariamente, mudando o seu estilo de vida. Vocês entenderam esses 4 passos importantes? Olha o que foi que eu ensinei hoje aqui, ó. Mudei a alimentação porque não estou livre da gastrite. 4 coisas. Combinação intoxicante, qualidade intoxicante, hidratação intoxicante, emocional intoxicante. Se eu estiver praticando isso, eu vou ter gases, arrotos, empachamento, fraqueza, calafrio, prisão de ventre, queimação, azia, imunidade baixa, tristeza, desânimo e angústia. Se eu começar a aplicar isso daqui, eu já vou ter uma grande melhora. E eu vou recuperar o meu prazer de viver, de acordar sem dores, passar um dia sem queimação, de parar de acordar na madrugada por causa do refluxo, de ter aquela sensação de gosto ruim na boca, de voltar a ter paladar. Ou seja, vocês vão conseguir livrar-se de forma rápida, definitiva e natural. Então, se você está aqui assistindo esse vídeo aqui gravado, você não curtiu esse vídeo ainda, curte esse vídeo.